E aí? Vamos lá pro segundo vídeo? Vamos ver se dá certo, se dá boa. Então, o que eu queria trazer hoje é uma transformação que Deus trouxe pra minha vida em relação à condição do TDA, né, que eu tenho. Tem pessoas que têm TDAH, né, que carregam ali a hiperatividade, porém eu tenho só o TDA, né, que é somente o déficit de atenção. Então não tenho hiperatividade, né. Cara, o meu foco, como eu falei no outro vídeo, no primeiro vídeo, não é focar na condição. A minha intenção é trazer a transformação que Deus trouxe sobre a minha vida, só que com foco de falar sobre Deus, né? Eu vou falar sobre as coisas que aconteceram comigo, que me fizeram me desenvolver como homem, como pessoa, como cristão, como filho. Essa é a minha identidade, eu entendo que essa é a minha identidade. Então eu gostaria de dividir com vocês, né? Com você que está vendo esse vídeo. Esse é o meu segundo vídeo e é isso. Então, durante a minha vida eu fui uma criança que não... Eu sempre fui muito criativo, porém eu nunca tive muita conclusão nas coisas que eu iniciava, que eu queria fazer, né? Desenvolver. Então, tudo aquilo que me dava muito prazer de fazer, eu conseguia chegar até o fim. Só que muitas coisas, como situações que eu precisava de ter uma responsabilidade de chegar até o fim, essas coisas eu não conseguia ir pra frente, não conseguia me desenvolver, né? Então, na minha vida eu tive muitos altos e baixos, né? Por essa questão de não conseguir concluir as coisas, de ter um cérebro que não me ajudava a ir pra frente na questão de motivação, por essa falta de química que tinha, né, por conta da condição. Só que eu não sabia disso, né? A minha infância foi assim. Eu lembro de professoras que falavam pra minha mãe é professora, né? E geralmente ela perguntava como é que eu tava me desenvolvendo ali na questão dos estudos. E eu lembro de uma situação que uma professora... É até engraçado, cara. Eu lembro de uma situação que uma professora falou pra ela, assim, o feedback que a professora deu pra ela foi que eu ficava na sala de aula viajando. Eu tava ali, ela explicando, as atividades acontecendo, e eu simplesmente ficava no mundo da lua. No mundo da lua. Eu ficava tipo... Sabe? Ai, cara. Eu ficava comendo ranho, essa é a verdade. Eu ficava ali viajando. Tem a criança quando fica ali perdendo tempo, distraída, focada em algo que não tem necessidade. E então, esse era eu durante a minha infância, cara, né? E na minha juventude eu tive muita dificuldade de concluir muitas coisas, cara. Então, eu nunca consegui completar um livro por inteiro. Sempre começava, mas nunca conseguia concluir. Tudo que eu pegava pra fazer, pra desenvolver, pra criar, eu nunca conseguia concluir. E cara, eu cresci tendo essa ideia, criando um conceito dentro de mim que eu não dava conta de nada, que eu não conseguia, que eu era devagar, que eu era fraco, entende? E cara, isso foi um peso. Na vida adulta mesmo, depois que eu casei, cara, como isso foi um peso. Eu tenho... Não é sorte, mas eu sou um homem muito abençoado pela esposa que eu tenho, cara. Porque ela foi muito forte durante muito tempo. Durante muito tempo ela teve muita força de aguentar, de ter paciência comigo, porque eu trabalhei em muitos lugares, cara, né? Então, tipo, quem tem essa condição, né, geralmente tem muito problema com o financeiro, tem muito problema com relacionamento, tem muito problema em começar projetos e não conseguir finalizar, e tem muito problema com o profissional, né?
de iniciar ali, de entrar no trabalho, no mercado de trabalho, e muitas vezes por falta desse ânimo que o cérebro, que a química que a gente precisa produzir, a condição não permite que a gente produza de uma forma natural, como uma pessoa que não é neurotípica produz, né? E então eu tive que enfrentar isso, cara. Eu iniciava no trabalho, eu até dava duro, eu dava muito duro. Eu iniciava ali, dava muito do meu melhor, e só que chegava num ponto que cansava, cara. Cansava. Eu nunca fui preguiçoso. Não é questão de preguiça. Quem tem a condição não é uma pessoa preguiçosa. É uma pessoa que infelizmente precisa de gatilhos para que possa continuar, né? Então o nosso cérebro, ele acaba não produzindo químicas que a gente necessita para garantir que o dia corra bem, para que as coisas que a gente coloca na nossa mão para fazer, o projeto que a gente pega, qualquer coisa que a gente inicie, a gente consiga chegar até o fim. Porque o que acontece? A gente inicia muito bem qualquer coisa. A gente tem um gás, porque é uma novidade. E isso causa dopamina pra gente, né? Então a gente acaba tendo um ânimo ali de, algo novo, vamos fazer acontecer. Só que o processo sempre é algo chato, né? O processo ali é até para quem não tem a condição, né? Eu sei que existem muitas pessoas que têm esse problema, porque a questão mesmo é que da vida até, né? É chato passar pelo processo, né? É chato passar pelo processo, ter que esperar, tu saber que tem um ponto final, só que esperar é tão chato, cara. Mas eu aprendi uma coisa, cara. Aprendi uma coisa com uma pessoa, com um líder meu até, de um trabalho, de uma agência que eu trabalhei de marketing. Mas antes eu quero fazer uma introdução sobre essa situação, né? Antes de eu entregar qual foi a transformação que Deus trouxe pra minha vida, que, cara, eu carrego isso hoje, vou carregar isso pra sempre, pro resto da minha vida. Porque isso trouxe uma diferença, uma transformação para tudo que eu coloco na minha mão. E, cara, hoje eu tô finalizando, eu tô concluindo setores da minha empresa de uma forma que eu nunca conseguiria finalizar, cara. Antes, sem esse conhecimento, é algo tão simples que eu vou falar pra vocês, é algo tão simples, é coisa que já tá na tua cabeça. Quando eu falar, você vai pensar assim, cara, é só isso. Só que assim, ó, é necessário criar, é necessário você entender, porque a verdade, ela liberta, cara. A verdade, ela literalmente liberta, né? Quando você tem uma situação em que você tá preocupado, eu vou chegar no meu trabalho e me falaram que se eu chegar atrasado, meu chefe tá lá furioso e vai brigar comigo. Só que foi uma mentira, foi algo que não era aquilo que você esperava, não era uma verdade, né? Eu tô dando um exemplo, tá? Tô tentando aqui criar uma analogia, um exemplo para que você possa entender. E quando você chega no trabalho, você chega lá, você percebe que o teu chefe tá de boa, teu líder ali tá tranquilo. E quando você se depara com a verdade, que não era aquilo que você imaginava, você calculou, você ficou pensando, você ficou martelando, você ficou criando uma intensidade dentro de você, dentro do teu cérebro, criando químicas, criando medo, trazendo um peso para tua vida, né? De uma maneira que não era necessária. Então você trouxe um peso que fez com que muitas coisas da tua vida, muitas coisas que você poderia ter avançado, experimentado, você poderia ter aproveitado, ter vivido, você não viveu por conta desse peso, né? E muita gente hoje carrega um peso, cara. Muita gente carrega um peso, e eu carreguei muito esse peso, de acreditar que eu nunca ia dar certo em nada. E, cara, hoje eu me olho de uma forma diferente, cara. Deus trouxe isso de uma forma que, quando eu parei para analisar a minha vida, para ver quem eu realmente era, sendo filho de Deus, tendo poder, tendo
a liberdade de poder expressar, profetizar, falar e através da palavra fazer com que aquilo se concretizasse na minha vida, cara. Bom, eu vou acelerar porque a gente tem mais 5 minutos, né? Então, assim, eu falei que ia trazer uma introdução ali, né? Pra ser bem sincero, eu nem lembro. Isso é um dos efeitos até do TDA. Porque eu viajei, eu rodei, eu falei e eu esqueci o que eu ia falar. Da próxima vez, eu vou pontuar tudo certinho. Eu vou parar, pensar e pontuar. Então, como eu disse no primeiro vídeo, o primeiro vídeo não vai ser muito bom. O segundo pode ser melhor, o terceiro melhor ainda. Então, a partir do terceiro, a gente vai conversar de uma forma mais clara, objetiva e pontuada, né? Então, eu vou trazer as informações certinhas pra vocês, não vou perder nada no terceiro vídeo. Mas, cara, então pra acelerar, até porque hoje tudo é acelerado, tudo é rápido. Eu entrei na agência e lembrei que eu tinha pra falar. Eu recebi uma profecia uma vez da mãe de um amigo meu e, cara, aquilo pegou muito forte. Eu fui lá resolver uma situação na empresa deles, de despachante, de uma moto que eu tinha lá, enfim, não vem ao caso. E conversando com ela, ela é uma pessoa muito simpática, muito gente boa, assim, sabe? Bem gente fina, a mãe desse meu amigo. E ela foi tocada pelo Espírito Santo e falou assim pra mim: Fernando, você vai entrar num lugar, você vai trabalhar num lugar onde você vai passar pouco tempo. Lá você vai aprender, lá você vai agir como líder, como se você fosse o dono, e depois ali você vai sair e vai viver aquilo que Deus tem pra tua vida, aquilo que Deus planejou pra ti. E, cara, aquilo me tocou de uma certa forma que eu fiquei, cara, poxa, eu não esperava aquilo, eu não tava numa situação ruim, apesar da situação lá que eu fui resolver, né? Então, aquilo ficou no meu coração, cara, aquilo ficou gravado, né? E a partir dali, eu entrei num lugar que não era pra eu entrar, e depois eu entrei nessa agência. E, cara, ali eu tive um líder que foi uma bênção na minha vida. Foi uma bênção na minha vida porque ele também tinha condição, ele tinha o TDAH, ele tinha hiperatividade, ele era bem elétrico. E, cara, ele ficou me observando, ele ficou me analisando desde o primeiro dia e ele me colocou sentado virado pra parede porque ele falou assim: cara, eu sei que se eu colocar você virado pra janela não vai dar certo. Você vai passar um passarinho, você vai acompanhar, vai passar a borboleta, você vai acompanhar, você vai se perder muito nos processos de criação, né? Então você vai estar criando ali você vai estar ali confeccionando um criativo, você vai se perder porque vai ter muitas distrações que vão tirar a tua atenção, né? Então, como eu e você, nós somos pessoas que o nosso problema não é falta de atenção, mas sim ter muita atenção, procurar coisas que nos dão prazer e ficar atento a tudo que acontece ao nosso redor, e isso faz com que a gente não conclua as coisas, então parece que a gente tem falta de atenção. Não vai te fazer bem. E aí, cara, ele trouxe algo pra minha vida que, cara, transformou minha vida. Porque ali foi em 2023 pra 2024. Cara, foi o ano que eu mais cresci. Ele trouxe pra mim a situação de que, cara, tudo que você for fazer, agora sendo rápido, tá? Até porque o nosso tempo tá limitado. Tudo que você for fazer, você vai cansar. Mas quando você cansar, para, conversa um pouco com Deus, faz qualquer outra coisa e depois você volta. E quando você voltar, você vai conseguir concluir. Então, assim, ó, a questão não é que você desiste, não é que você precisa desistir. A questão é que você está cansado. E quando você estiver cansado, você sai daqui, levanta e vai ter um papo com Deus e depois você volta. E aí você vai ver que a tua vida vai começar a mudar a partir daí. Então vai lá, descansa um pouco e volta. E, cara, isso mudou a minha vida. O vídeo tá acabando. Isso mudou a minha vida.
Descanse em Deus e volta.